Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca do cuidar de si. For Baby's Brain. Então, acontece muito com as mamãs sentirem que já não têm tempo para elas, já não conseguem fazer aquelas rotinas que tinham, já não vão fazer o seu desporto, já comem as sobras dos seus bebês, já ir ao supermercado ou tomar um duche parece assim um momento zen e um momento só para si. E portanto chegamos assim a um limite dos limites, mas é importante cuidar de si e por isso hoje vamos dar aqui algumas dicas que podem ajudar no dia a dia, que isso não seja assim uma coisa tão difícil e tão complicada, para que consiga repor todas as suas energias e seja ainda uma melhor mamã para o seu bebê. Começando por uma coisa básica, nós assumimos sempre que, como temos filhos, já não temos tempo para isto, já não temos tempo para aquilo, ou então estamos muito cansados, não dormimos, o que é verdade, mas ao longo do tempo isto vai tornando-se um ciclo vicioso e vai fazendo com que nós estejamos menos capazes de lidar com os nossos filhos e, portanto, tenhamos assim um pavio um bocadinho mais curto no caso de não termos as baterias completamente carregadas e, portanto, no fundo acaba por ser um tiro no pé, porque acabamos por nos passar com mais facilidade, uma vez que não estamos a carregar as tais baterias com coisas que deveríamos fazer e que nos dizem respeito a nós, ao nosso prazer, ao nosso retemperar de energias. E então isto vai dificultar ainda mais a nossa tarefa e ter bebés ainda mais irritadiços, como se um ciclo vicioso se tornasse. Pense sempre, não é por causa deles que nós não devemos cuidar de nós não é uma coisa egoísta, muito pelo contrário, muitas vezes eu uso a metáfora da máscara no avião. Quando vocês vão viajar, vocês já perceberam que as instruções que nós recebemos é, em caso de acidente no avião, em caso de que qualquer coisa corra mal na nossa viagem, nós devemos colocar a máscara de oxigênio primeiro em nós e só depois na nossa criança. Porquê? Porque se nós a fôssemos colocar primeiro no nosso filho, o que ia acontecer é que provavelmente nós poderíamos desmaiar, poderíamos cair para o lado e não ajudávamos nem a ele, nem a nós. Portanto, nós temos que ter isto em mente, que é, primeiro temos que cuidar de nós para sermos capazes de cuidar o melhor possível deles. Passamos então às dicas. Então, a primeira dica é fazer um pouco isto que estávamos a falar há pouco, ou seja, criar o nosso mindset para podermos ter tempo para nós e não considerar isso como um ato egoísta. Pensar, eu preciso de carregar as minhas baterias para conseguir ser a melhor mãe que eu quero ser. Segunda dica, pedir ajuda. Pedir ajuda por vezes a alguém de família, ou seja, olhar à nossa volta e perceber, se calhar preciso de alguém que venha cá, sei lá, ajudar-me a limpar a casa uma vez por semana. Ou preciso, por exemplo, de combinar com aquele casal de amigos que também tem um bebê e se calhar uma semana eu tomo conta do bebê para eles irem jantar fora ou passear e na semana seguinte trocamos. Ou seja, criar algum tipo de cooperação aqui na tribo à nossa volta para conseguirmos ir carregando as nossas baterias e para não entrarmos em burnout, em exaustão, assim tão facilmente como é natural que aconteça com todas as exigências do dia a dia. Terceira dica, tentar simplificar ao máximo. Simplificar significa o quê? Entrar numa onda um bocadinho mais minimalista. Arrumar os brinquedos, limitar ao máximo peças no guarda-fato, limitar ao máximo tudo o que está espalhado pela casa, todos os objetos que nos obrigam depois a ter que limpar essas pequenas coisas e, inclusive, libertar a agenda, limpar a agenda para que nós consigamos priorizar as coisas e dedicar tempo, de facto, àquilo que é importante. Outra dica, tenham atenção àquelas atividades que vamos fazendo de forma quase automatizada e que achamos que nos relaxam, mas que na realidade não nos relaxam. Por exemplo, depois de deitarmos as crianças, vamos ver um bocadinho de televisão ou vamos ficar no telemóvel a fazer scroll e depois ao fim de meia hora ou uma hora acabamos por cortar aquela calma que já tínhamos atingido quando fomos deitar o nosso bebê e excitamos outra vez o cérebro, estamos cansados, não vimos nada de jeito nas redes sociais, a não ser a For Baby's Brain, claro, mas o que acontece é que acabamos por ficar mais cansados e pensamos que aquilo era uma atividade que nos estava a relaxar e na realidade só nos está a estressar um pouco e a consumir energia. Portanto,
cortar com esse tipo de atividades que na realidade não nos trazem prazer nenhum, nem carregam as nossas baterias. A próxima e última dica é quando nós já passamos o dia inteiro a brincar com as nossas crianças, já estamos exaustos, mas eles continuam cheios de pilhas e querem que nós brinquemos com eles, ou então quando chegamos a casa e coitadinhos tiveram tão pouco tempo connosco e querem brincar, use brincadeiras que não exercem assim uma necessidade muito grande de nós estarmos presentes. O que é que isso quer dizer? Não é deixá-los a brincar sozinhos, mas é brincar, por exemplo, ao peixe morto. Sabe como é que se brinca ao peixe morto? Todos fazemos de peixe morto. E aquele que demorar mais tempo a ficar quietinho e silencioso é aquele que ganha. Portanto, temos ali assim 5 minutos, com sorte, de relaxamento. Ou então, podemos arranjar um óleo, assim, que tínhamos lá para casa, um creme, e vamos para a brincadeira de spa time. E pedimos aos nossos filhos que nos façam, assim, uma massagem nos olhos, enquanto eles fazem messy play, ou seja, põem as mãos nos cremes e tal, você aproveita e fica com as suas costas massajadas. Outra brincadeira que podemos usar, que também nos dá assim um tempinho de descanso, embora possamos estar ali ao lado a coordenar a coisa, é pegar num balde com umas aguarelas e, por exemplo, se tem espaço ao ar livre, se tem assim uma cerca de madeira, pedir para eles pintarem a cerca de madeira. Eles adoram fazer isso e isso vai aguentar os bebês durante algum tempo a brincar, enquanto nós podemos respirar um bocadinho e relaxar. Aproveite estes pequenos momentos e considere isto momentos importantes para carregar baterias. Siga-nos no canal aqui for Babies ou nas nossas redes sociais. Já sabe, coloque sempre um like para nós conseguirmos aparecer nas estatísticas do YouTube como um conteúdo interessante e que pode ajudar mais mamães e papás em algumas fases de dificuldade temporária dos seus bebés. Ouçam os vossos bebés e sejam felizes.